Estenda suas mãos para cá, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento tão especial e ímpar, Senhor, que nós estamos vivendo. Nós sentimos que um grande avivamento, Senhor, está chegando sobre nossas vidas, sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Senhor, nesta hora, eu te apresento, Senhor, o nosso irmão Gutierrez, Senhor, que vai ministrar a palavra. Nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo do Senhor, usa o nosso irmão, que o Senhor venha, Senhor, transmitir através da vida dele conhecimento que venha gerar crescimento, entendimento para cada um de nós. Nós abençoamos a família dele, Senhor, que o cedeu para nós nessa noite. Muito obrigada pelo privilégio de ouvir, Senhor, alguém do corpo que tem conhecimento para nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, que nada nos distraia, que nosso coração esteja totalmente voltado, Senhor, ao aprendizado da tua palavra. Espírito do Senhor, tatua no nossos corações, na tábua dos nossos corações, tudo que nós vamos aprender aqui nessa noite, porque com certeza nós teremos que usá-lo em poucos dias, Senhor. Escreve no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podem sentar, por favor. Quero agradecer aqui o convite do pastor Getúlio. Entrou em contato comigo recentemente para esse evento. Privilégio de estar aqui na Igreja Unida. Agradeço também ao pastor aqui da igreja local, que Deus abençoe. E estou aqui com meu amigo Rodrigo Ursino, amigo de longa data. Somos ali do mesmo ministério, Ministério do Belém. Irmãos, esse assunto de teologia pentecostal, como o Getúlio falou, eu tinha um blog chamado Teologia Pentecostal. Esse blog nasceu em 2007. Eu era ainda um adolescente, com 17 anos, quando eu montei esse blog. E eu montei por quê? Eu comecei bastante cedo a me interessar por esse assunto. Lá em 2006, quando houve o centenário da Rua Azusa, os irmãos sabem muito bem que o avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, foi em 1906. Em 2006, houve a comemoração dos 100 anos. E ali, eu lembro muito bem, a CPAD lançou uma revista de escola dominical sobre os 100 anos do pentecostalismo, e lançou uma revista, inclusive, cuja capa era a própria foto do William Seymour, e a casa ali da Rua Azusa atrás daquela foto. Naquela época eu me apaixonei pelo assunto, eu já estava bastante curioso a respeito da teologia pentecostal, já tinha até começado um pouquinho antes, ali em 2004. Em 2006, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos lançou um portal com bastante material histórico e também teológico a respeito não só da história do pentecostalismo, mas também da história da teologia pentecostal. E eu usei muito aquele espaço, aquele site, eu consumi bastante aquele material, e dali nasceu o que eu posso dizer, o meu estudo do pentecostalismo, a partir dali, e depois, é claro, recorrendo aos livros. O que eu percebi logo no início, ali, estudando em 2006, 2007, em 2007 eu montei o blog, foi a dificuldade de achar materiais sobre teologia pentecostal. Havia algum material já publicado, havia, por exemplo, a teologia sistemática do Stanley Horton, havia a teologia sistemática recém-lançada do Rodman Williams, havia alguns livros ali e acolá, mas os principais clássicos da teologia pentecostal ainda não estavam em português. E o principal livro de teologia pentecostal escrito nos últimos 50 anos, que era o livro Teologia Carismática de São Lucas, do Roger Stromstad, não estava ainda traduzido em português, e esse livro havia sido lançado em 1984 nos Estados Unidos, que era a derivação de uma tese de doutorado do Stromstad de 1980. Então você vê o quanto que a gente estava atrasado em material aqui no Brasil. E por meio do blog, eu comecei a fazer uma certa militância pela teologia pentecostal, incentivando as pessoas a buscarem materiais,
mandando e-mail para a própria CPAD para publicar o Roger Stronstedt, eu entrevistei o Stronstedt, entrevistei outros teólogos pentecostais. Pela primeira vez, eles falaram a um brasileiro ali num blog, num site, como o Menzies, o Craig Kinner e outros teólogos pentecostais. E aí eu olho para trás, e eu estou aqui hoje numa conferência como essa, eu fico muito alegre. Eu tenho, pelo menos nos últimos 5 anos, participado de muitas conferências como essa, que vocês estão promovendo aqui. E quando a gente olha a maturidade que a teologia pentecostal assumiu nos últimos anos, alegra muito meu coração, porque, embora exista a teologia pentecostal desde que existe pentecostalismo no Brasil, é bem verdade que a gente está vivendo uma fase nova, uma fase bastante abençoada. Hoje já não falta material para você estudar, aprofundar o seu entendimento de teologia pentecostal. Não faltam cursos, não faltam materiais, traduções, e vem surgindo também vários autores nacionais trabalhando esse tema. Como o pastor Getúlio falou, eu sou autor de 4 livros no tema do pentecostalismo, e 6 livros no total. Eu tenho um livro de teologia pública, o Quem Tem Medo dos Evangélicos, e um sobre sectarismo, que é o livro Reino Dividido. O meu mais recente é esse aqui, o Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, que já é, irmãos, fruto desse trabalho, porque esse livro aqui foi lançado pela Thomas Nelson Brasil, que é uma editora muito grande no mundo todo. Ela é o braço evangélico da HarperCollins, que é a 2ª maior editora do mundo. Então você vê, a Thomas Nelson não é uma editora pentecostal, mas hoje ela tem um selo pentecostal, que é o selo pentecostal carismático. O meu livro já foi publicado nesse selo, então isso já representa um pouco desse avanço da teologia pentecostal. Mas assim, ainda tem muitos desafios. Eu fui falar para alguns irmãos do meu livro, numa determinada igreja, e um irmão me perguntou se era um livro de medicina, pneumatologia, né? Ele achou que era um livro sobre pneumonia, né? Há um engano aí, mas é um engano até respeitável, porque a origem da palavra da pneumonia é a mesma da pneumatologia. É a palavra grega pneuma, vocês conhecem muito bem. A palavra grega pneuma é espírito, mas também pode ser vento, também pode ser respiração. É por isso que no português nós usamos pneu, nós usamos pneumonia e usamos também pneumatologia. O engraçado é que isso acontece tanto no grego, mas também no hebraico. A palavra hebraica, ruar, é a palavra que nós temos na Bíblia para espírito, mas também para vento, para respiração. Então, de alguma forma, essas palavras estão relacionadas. E assim, eu vejo que a gente avançou bastante, mas a gente tem muito a avançar. Nos últimos anos, houve um avanço extraordinário no Brasil da chamada teologia reformada, que conquistou muitos pentecostais, porque muitos pentecostais não achavam teologia na sua igreja e começaram a achar materiais de teologia reformada na internet. O grande problema disso é que a gente tem uma teologia bastante sólida, mas muitas vezes é uma teologia ainda desconhecida, ainda pouco falada, mas essa realidade, graças a Deus, está mudando aos poucos. Você vê aqui, tem uma diversidade de pessoas, a irmã com 75 anos, lindo testemunho, pessoas jovens, quase ali na faixa ainda abaixo dos 20 anos. Então você vê interesse geral aqui pela teologia pentecostal, que é bastante importante. E o tema de hoje é a respeito dos desafios da teologia pentecostal. Eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, que é um texto que sempre quando eu vou falar desse assunto, eu começo por ele, porque eu acho bastante importante a gente voltar o nosso olhar para o Antigo Testamento como base da atividade carismática do Espírito. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Um dos livros do Pentateuco, né, dos livros atribuídos a Moisés. Números, capítulo 11. A partir do versículo 24. Números 11, 24. Antes de ler o texto, só dando um contexto aqui para vocês. Está aqui Moisés no deserto, ele está com o povo
bastante murmurador, um povo que reclama de tudo, um povo que está com saudade da cebola do Egito. E Moisés, de maneira geral, um homem até paciente, muito paciente com o povo, mas tem uma hora que a paciência se esgota, e ele chegou nesse momento do esgotamento aqui da paciência com o povo de Israel, com esse povo cheio de murmuração. E nesse momento ele está pensando em literalmente jogar a toalha, ele está pensando em desistir da liderança do povo. E aí Deus fala com Moisés dizendo que ia levantar 70 homens, 70 anciãos para auxiliarem Moisés. E é interessante como que Deus marca essa transição na liderança de Israel. Veja o versículo 24 comigo. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então a regra era, olha, você tem aqui a tenda da Arca da Aliança, onde ficava a Arca da Aliança, o tabernáculo. Aquela tenda havia também um espaço que era o arraial, que ficava ao redor da tenda. E a regra é o seguinte, vai ficar aqui os 70 convocados, os 70 anciãos, fazendo uma roda ao redor da tenda. E aí o versículo 25 diz, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e tirando do ruar, do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, o que aconteceu? Profetizaram. Nós temos aqui o primeiro Pentecostes da Bíblia. O primeiro derramamento coletivo do Espírito Santo na Bíblia. Os 70 anciãos que iam auxiliar o trabalho do Senhor junto com Moisés. Até então só Moisés, ele estava aqui capacitado pelo Espírito Santo. Agora esses 70 anciãos são capacitados, o Espírito é derramado sobre ele. É interessante a linguagem do repartir, que é uma linguagem bastante comum quando o Novo Testamento vai falar a respeito do derramamento do Espírito Santo também. Você vê que a ideia aqui é como se Moisés tivesse uma porção do Espírito Santo. O Espírito Santo, imagine aqui uma analogia, como se fosse uma porção. E o Espírito Santo estava na vida de Moisés, e o Espírito Santo é dividido de alguma forma. Olha o que o texto fala. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. É uma linguagem, é como se eu tenho uma porção aqui, e ela é dividida entre os demais, sendo que Moisés não perde o enchimento do Espírito Santo que há na vida dele. Quando eu vou lá para Atos 2, a linguagem de Atos 2 é a seguinte, que houve ali, eles têm uma visão, primeiro eles ouvem um som como de um vento veemente, impetuoso, e no versículo 2, olha o que fala, como está na tela aqui, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados, e o versículo 3, então, todos viram, eles tiveram uma visão, eles viram o quê? Distribuída entre eles línguas de fogo. No original grego dá a entender o seguinte, que essa língua de fogo veio como única, e aí em um momento ela tem uma separação, ela começa a ser distribuída sobre cada um deles. Semelhante ao que ocorre aqui em Números 11, onde o Espírito é tirado de Moisés e é distribuído sobre os 70 anciãos. Isso aqui é um princípio muito importante para a teologia pentecostal, que a origem dos dons espirituais ou da atividade carismática, por mais diversificada que ela seja, embora aqui não era diversificada, porque todos tiveram a mesma ação que foi profetizar, mas o apóstolo Paulo depois vai falar, olha, não importa o dom que você receba do Senhor, a origem é a mesma. A origem é o Espírito Santo. É Ele quem distribui conforme quer. E aí cada um vai recebendo a sua porção. E aí o apóstolo Paulo fala, fique na porção que você recebeu. Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado de si.
fique na porção que o Senhor te deu. Ou seja, eu recebo uma porção do Espírito, e essa porção pode ser maior, pode ser menor do que o meu irmão, mas a origem é a mesma. A origem vem do próprio Espírito Santo. E a semelhança de Atos 2, em Números 11, o que ocorre? Eles recebem o Espírito Santo e eles emitem um sinal de fala. Diz o texto, que o Espírito vem sobre eles e eles profetizam. Mas olha o que diz o versículo 25. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Ou como está aqui nessa tradução, na King James atualizada, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Ou seja, aquele sinal de fala serviu meramente como um sinal. Olha, aqui tem um sinal testificando que esses homens são os escolhidos pelo Senhor, são os capacitados pelo Espírito Santo para agirem na obra, para atuarem na obra, que a obra auxiliar ali ao trabalho de Moisés. Então observe aqui comigo, muito semelhante ao papel das línguas em Atos 2. Em Atos 2, quando eles são batizados no Espírito Santo, diz o texto do versículo 4, que eles começam a falar em outras línguas. E isso serve como um sinal externo, que as pessoas percebem que foram batizadas no Espírito Santo. Da mesma forma, a profecia aqui funcionou como um sinal externo, que aquelas pessoas, que aqueles 70 anciãos, foram cheios do Espírito Santo. Está vendo como o paralelo é bastante parecido aqui com Atos 2? E um ponto interessante, se você ver o versículo 25, diz, e profetizaram, vírgula, ponto e vírgula. Não tem o conteúdo da profecia, não tem assim falando, e profetizaram e disseram, assim diz o Senhor, e profetizaram e disseram tal, e profetizaram e louvaram ao Senhor. Diz apenas, e profetizaram. Não há uma informação sobre o conteúdo. Isso leva alguns biblistas, e entenda o que eu vou falar aqui, isso é uma tese, é uma possibilidade. Eu não estou cravando que seja isso. Isso é uma possibilidade interpretativa, tá? Que é bastante interessante. Pelo texto se calar a respeito do conteúdo da profecia, alguns biblistas entendem, e eu estou falando aqui de biblista que não é nem pentecostal, como é o caso, por exemplo, do professor do Fuller, o John Golding, que é um dos principais biblistas hoje de Antigo Testamento. O John Golding, ele entende aqui, e ele inclusive traduz dessa forma na sua versão, ele traduz assim, e eles receberam o Espírito e falaram em outras línguas. Ele entende que a profecia aqui desempenha um papel igual ao falar em línguas de Atos 2. Ou seja, é uma fala estática. Estática aqui com X. Estática no sentido de uma fala em êxtase. Uma fala que vem movida como uma fala ininteligível. Uma fala não compreensível. Tá? Isso aqui é bastante interessante, essa tese, porque é uma tese levantada, volto a repetir, não por biblistas pentecostais. A primeira pessoa, pelo menos que nós temos registro, que levanta essa tese, é o Von Rad. Von Rad, um importante biblista do Antigo Testamento, a sua teologia bíblica do Antigo Testamento é uma referência, e é uma obra ali da primeira metade do século XX. É o primeiro a levantar essa tese. E aí biblistas aqui como o John Golding, mais recentemente, ou outros biblistas como o Howard Marshall, que também não era pentecostal, os três que eu citei aqui não são pentecostais, e eles levantam essa tese, que a possibilidade é muito grande que a profecia aqui seja uma equivalência ao falar em línguas. Então, paralelo com Atos 2, fica ainda mais próximo, mais estreito. Tá? Aí, versículo 26. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, e o nome do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda.
Olha, esses dois homens, eles foram convocados também por Moisés. A Bíblia não fala o motivo, mas eles não foram. Eles não foram. Eles ficaram lá fora no arraial. E aí diz o texto bíblico que ainda assim, o Espírito veio sobre eles. E olha que interessante. O que acontece com eles? Profetizaram lá fora no arraial. Olha que interessante. A mesma coisa. Profetizaram lá fora no arraial. Por que eles não estavam onde Moisés ordenou que eles estivessem? Não sabemos. Perderam horário? Acordaram tarde? Eram meio rebeldes? A gente não sabe. A gente só pode aqui imaginar que alguma coisa deu errado para eles não estarem ali. Mas o fato é que o Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram. É inevitável eu lembrar de Jesus em João capítulo 3. O Espírito sopra onde quer. E aí você ouve o som daquele vento, você ouve o som do pneuma, e não sabe de onde vem nem para onde vai, né? O Espírito sopra onde quer. Isso aqui é um princípio bem importante da própria teologia pentecostal, da própria história do pentecostalismo. O Espírito age na instituição, porque Moisés é a instituição. Os 70 anciãos organizados ao redor da tenda é instituição. O Espírito age na instituição, mas o Espírito age fora também. Não dá para limitar o Espírito Santo. Está entendendo isso? O Espírito Santo, eu não estou falando que o Espírito Santo só age lá fora. Não, ele encheu os 70. Mas tinham dois que não estavam ali dentro daquele parâmetro, daquelas regras, daqueles costumes, daquela teologia, daquele sistema, e ainda assim eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Essa liberdade é um princípio básico do pentecostalismo, irmãos. Nós valorizamos as instituições. Nós sabemos a importância das organizações. Mas sabemos que o Espírito Santo está além delas. Está além delas. A gente não pode colocar nunca a organização acima do organismo. Organização é humana, é CNPJ. Organismo é algo concreto que vem do próprio Espírito Santo. Então ele atua além da organização. Mas quando ele atua além da organização, isso causa burburinho. Como assim? Como que os caras foram convocados e não estão aqui? Aí vai lá um menino correndo. Versículo 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade, Medade profetizo no arraial. Eu fico imaginando os dias de hoje, e corre a mensagem via WhatsApp, né? A mensagem dizendo, tem dois ali agindo, conforme o Espírito, fora da organização. E aí vem essa notícia para Moisés. E aí vem Josué. Josué é o típico pensamento de um evangélico médio. Que é aquele pensamento, o Espírito age sim, mas ele age sobre o meu controle. Ele age sobre aquilo que eu acredito. Ele age naquilo que eu tenho como legítimo. E aí, Josué vai falar o que para Moisés? Moisés, olha o absurdo que Josué propõe a Moisés. Versículo 29. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, proíba a Eudade e Medade de profetizarem. Proíba. Aí a gente vai lembrar do apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Karl Rahner, que ele fala que o mais espantoso dessa frase de Paulo, não apagueis o Espírito, não é o fato do Espírito apagar numa comunidade. Isso não é o fato mais espantoso da frase. O fato mais espantoso é que eu posso ser o extintor. Isso é mais espantoso. Não apagueis o
o Espírito. Ou Paulo falando, não seja o apagador. Você não pode ser o apagador do Espírito. E aí, Josué estava se comportando como um apagador. Ele está falando aqui, proíba Moisés. Por quê? Porque Josué fez isso porque era um homem mau? Não, porque ele queria o bem de Moisés. Ele achava que aqueles dois homens estavam desafiando a autoridade de Moisés. Ele queria o bem. Mas aí é que a gente se engana, às vezes a gente quer tanto o bem da instituição que a gente esquece que Deus está além dela. Está além dela. E aí, o que acontece aqui? A frase maravilhosa de Moisés, versículo 29. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim, Josué? Você está com ciúmes, Josué? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Ou como está nessa tradução aqui, ó, que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahvé depositasse seu Espírito sobre eles. Olha que coisa linda. Esse é o sonho de Moisés, é o sonho que Israel se torne uma comunidade de profetas. E aí, esse sonho, ele é profetizado anos depois, anos não, séculos depois, pelo profeta Joel. Abra agora a sua Bíblia, Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 28. O que diz a palavra aí? Então, está na tela aqui, ó. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruar, do meu espírito, sobre todos os povos, ou sobre toda a carne, como está na outra tradução. E os seus filhos e as suas filhas, o que, irmãos? Profetizarão. Está vendo? Ou seja, Moisés falou, se todo o povo do Senhor fosse profeta. E aí está Joel, séculos depois. É como se ressoando Moisés e falando, chegará um dia em que todo o povo do Senhor será profeta, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Voltando ainda um pouco, ainda no Antigo Testamento, nós temos uma transição em Israel. Israel era governado na época de Moisés, né, por Moisés, depois Josué, depois vieram a era dos juízes, depois a era do profeta Samuel como governante de Israel, e agora tem a transição do governo do profeta Samuel para o governo de reis. E o primeiro rei de Israel é o rei Saul. E veja o que diz aqui em 1 Samuel, uma aulinha aqui para os teólogos, para não errar, porque é feio quando um teólogo errar nisso. Não é 1 Samuel, tá, irmãos? É 1 Samuel, porque é o primeiro livro de Samuel. Também não é 1 João, é sempre 1 João, porque é a primeira carta ou primeira epístola, né? Epístola também é um substantivo feminino, não erre mais. 1 Samuel, capítulo 10, aqui o profeta Samuel está ungindo ao rei Saul. E olha o que diz aqui, a partir do versículo 9. Sucedeu, pois, Saul acabou de ser ungido, foi lá, Samuel derramou o óleo da unção na cabeça dele, e aí sucedeu, pois, que virando ele as costas, vou ler nessa versão da King James aqui na tela, assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, ele já estava indo embora, o rei Saul, Deus mudou o coração de Saul, e todos o quê? Sinais, todos aqueles sinais, sinal de novo aqui aparecendo, se cumpriram naquele mesmo dia. Versículo 10. Partindo dali, Saul e os seus servos chegaram a Gibeá. Ele estava indo embora para casa. E logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. Olha a cena. Saul está indo embora, e no outro lado da rua vem um grupo de profetas, diz o texto,
caminhando em direção a Saul, e eles estavam caminhando e profetizando. É engraçada a cena, porque a escola de profeta Samuel parecia ser uma igreja muito pentecostal, e eles estavam ali vendo, todo mundo em marcha, profetizando, e Saul está indo ao encontro deles, e diz o texto, e caminhando na direção de Saul, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e imediatamente o que aconteceu? Ele profetizou entre os profetas, igual ao Números 11. Só que aqui também, irmãos, observe bem, o versículo 11, o versículo 10, em momento algum está falando a respeito do conteúdo da profecia. Não está falando. Esaú profetizou tal coisa. Muito semelhante a Números 11. Por isso que os mesmos biblistas acreditam que aqui também Esaú manifestou uma espécie de falar em línguas. Tá? Versículo 11. Quando os que já o conheciam, olha o verbo aí, o observaram profetizando. O verbo não está assim. Quando os que já o conheciam, o ouviram profetizando. Não está ouviram. No original hebraico, está como ver. Aqui traduzido como observar. Ou seja, essa profecia era uma manifestação, o que, irmãos? Física. Eles estão olhando e vendo. Aquele homem está agindo como um profeta. Aí, olha, quando os que já o conheciam observaram profetizando com o grupo dos profetas da escola de Samuel, comentaram uns aos outros, que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas. Virou um ditado. E aí, olha que curioso, agora vamos lá para 1 Samuel capítulo 19. Passam-se vários anos, Saul decai espiritualmente, é um homem decadente agora espiritualmente. Deus já havia levantado a Davi como rei. Saul está com muito ódio no coração e ele quer matar Davi. E aí, Davi, veja comigo, 1 Samuel 19, a partir do verso 18. Davi tinha, diz o texto, pois fugido. Davi fugiu de Saul. E escapou, e foi ter com Samuel. Ele foi para a casa de Samuel em Ramá. E lhe contou detalhadamente tudo que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote. E Naiote, lá em Naiote, ficava a casa dos profetas que Samuel presidia. Tá? Eles foram se esconder na igreja do Reteté da época. Foram lá. Versículo 19. Então foram dizê-lo a Saul, descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas, lá em Ramá. 20. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, olha o verbo de novo aqui, ó. Quando observaram o grupo de profetas profetizando, os caras foram lá prender Davi. Soldados de Saul. Chegam lá, perto da casa, eles veem a cena, os profetas estão profetizando. Aí diz o texto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Olha só. Só que a tradução da King James atualizada, ela faz uma interpretação aqui, porque no original não tem a palavra visão profética. No original está que eles profetizaram. Ou seja, eles agiram da mesma forma que os profetas de Samuel, da escola de profetas de Samuel. Aqui tem um princípio, irmãos, pentecostal bastante valioso, que a ação do Espírito Santo é contagiosa. Contagiosa. Eles não foram lá para profetizar. Eles não foram lá para ser cheios do Espírito Santo. Mas quando eles observam aquela cena do povo cheio do Espírito Santo, profetizando, eles são tomados pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? E aí, irmãos, versículo 19, olha o que diz. O irmão vai colocar na tela de novo.
O versículo 19 diz, e falou, 19, e o anunciaram a Saul dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Aliás, o 20 a gente leu, 21, desculpa, irmãos, 21. E avisado disso Saul, né, ele ficou sabendo, Saul enviou outros mensageiros, ele enviou o segundo grupo, e também esses profetizaram. Enviou também um terceiro grupo, os quais também profetizaram. O contágio estava grande. Aí o versículo 22 diz, então foi também ele mesmo a Ramá, o próprio Saul foi, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, estão lá em Naiote, lá em Ramá, na escola de profetas, versículo 23. Então foi para Naiote, em Ramá, olha o que o texto fala, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e aqui para Saul foi diferente, porque os camaradas lá, os mensageiros, os soldados de Davi, eles precisaram ainda observar para serem tomados. Já Saul estava no meio do caminho, e o Espírito Santo vem sobre ele, e diz o texto, e ele ia profetizando, ele foi caminhando, atraído até a casa dos profetas, profetizando até chegar em Naiote, lá em Ramá. E olha o que diz o versículo 24, irmãos. E ele também despiu as suas vestes. Isso é lindo demais. Aquele homem estava louco pelo poder. O que ele mais temia era perder o poder real que ele tinha. Ele era o rei de Israel, ele tinha mordomia, ele tinha honra, ele tinha glória humana. E está ali um homem disposto a matar um outro homem, porque ele tem medo de perder esse poder. E aí, quando o Espírito Santo vem sobre ele, o que ele faz? Ele tira a roupa real, irmãos. Olha o que o Espírito Santo faz com Saul. O humilha, tira dele as suas vestes, e vai ele profetizando diante de Samuel. Olha que cena linda. Ele volta ao estado primitivo. O Samuel que ungiu como rei, ele volta agora como profeta diante do profeta. O Espírito Santo faz isso com a gente também. A gente cheio de glória, cheio de honra, cheio de vaidade. O Espírito Santo vai lá e nos humilha, né? Porque o Espírito Santo faz com que a gente volte ao nosso estado do primeiro amor. E aqui é o que acontece. E esteve nu por toda aquela terra, toda aquela noite, todo aquele dia e noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Vem aqui a mesma mensagem naquele estado primitivo, quando Saul ainda era um homem de Deus. É lindo o que o Espírito Santo faz, lindo, mano. E aqui, irmãos, veja, deu para estabelecer só por esses textos, que é um padrão no Antigo Testamento, que é um padrão muito claro de capacitação que precisa vir do Espírito Santo. Por quê? Os 70 anciãos foram capacitados para serem os anciãos de Israel. Saul foi capacitado para ser rei de Israel. E aqui está também a promessa em Joel de que um dia todos nós seremos capacitados pelo Espírito Santo. Há uma ideia de ligação de capacidade espiritual, de agir na obra e de alguma forma ser cheio do Espírito Santo, evidenciado, sinalizado por uma fala. Porque todos aqui falam, todos aqui manifestam uma fala. E aí, correndo o tempo, que o tempo aqui já está acabando, veja o que diz agora em Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 15. Em Lucas 1, começa com a história de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele foi sorteado para oferecer o sacrifício no templo. E aí, ao oferecer o sacrifício no templo, aparece o anjo Gabriel para ele. E diz, olha, você vai ser pai, o nome do seu menino vai ser João, a sua esposa já é velha, porém vai ficar grávida. E ele diz o seguinte, o anjo Gabriel, versículo 15, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo.
já desde o ventre da sua mãe. Guarde essa informação aí. Aí o anjo vai embora. Antes de ir embora, Zacarias meio que não acredita muito nessa promessa. O anjo o pune com a mudez, diante da incredulidade dele. Ele sai dali, as pessoas ficam espantadas e percebem que ele teve uma visão. O anjo vai embora. 6 meses depois, o anjo Gabriel volta. Agora não é mais Jerusalém, agora é um vilarejo de Nazaré. E vai e visita uma garota. Primeiro o anjo visita quem? Um sacerdote, velho homem. Observe isso. Tá? Agora o anjo Gabriel vai visitar uma garota com 15 anos, possivelmente, ou 14, ou 16 no máximo. Maria não tinha mais do que isso. Maria era hoje o que a gente chama de adolescente ainda. E o anjo fala, Maria, bendita és tu entre as mulheres. E fala, você está grávida, Maria. E ela pergunta, como que é isso? Ela tem essa dúvida, como é isso? Veja comigo agora o versículo 35. Primeiro o anjo começa falando da missão de Jesus. Ele fala claramente, Maria, você vai ser a mãe do Messias. E aí o anjo, Gabriel, explica para Maria como que ela vai ser a mãe do Messias. Ser mãe do Messias, irmãos, é uma obra, correto? E para ter a obra, ou para fazer a obra, eu preciso ser capacitado. Vocês estão vendo esse padrão. O anjo Gabriel fala para Zacarias que o seu filho será cheio do Espírito Santo, porque o seu filho será o precursor do Messias. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Agora é Maria que precisa ser cheia do Espírito Santo para gerar a obra, que é o próprio Cristo. E olha o que o anjo fala. Respondendo o anjo, disse-lhe, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha que lindo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A mesma linguagem de Números 11. E desce o Espírito Santo sobre eles. E aqui, Maria, descerá o Espírito Santo sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A palavra poder aqui, irmãos, é a mesma palavra de Atos 1:8. A palavra dínamos. O que diz Atos 1:8? E recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que o anjo Gabriel está falando aqui para Maria é, Maria, você vai receber um pré-Pentecostes. Você vai receber o poder do Espírito Santo. Ele virá sobre ti. E olha que lindo. O poder do Altíssimo te cobrirá. O anjo está comparando o Espírito Santo a um pássaro, que cobre com a sua sombra. E isso remete a Gênesis. O que diz Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito pairava. O verbo hebraico pairar dá essa ideia, que o Espírito voa parado. É como se um pássaro que voa parado. E quando que o pássaro voa parado? O pássaro voa parado quando ele precisa alimentar a sua prole. Em outras palavras, Gênesis está falando o seguinte, o Espírito Criador, o Espírito de Deus, estava alimentando uma terra sem forma e vazia, dando vida àquela terra. Agora, Lucas 1:35, olha o que diz. O Espírito virá sobre ti, Maria. Maria virgem, o seu ventre sem forma e vazio. E o Espírito gerando vida, vida, vida. Ou seja, Jesus é a nova criação. Ele está substituindo a antiga criação. É Ele que vai inaugurar novos céus e nova terra, lá de Apocalipse, capítulo 21, irmãos. E aí, ele diz para Maria, e outra coisa, quando ele fala da sombra, remete a outro texto do Antigo Testamento, que a tenda onde havia a Arca da Aliança, o tabernáculo, que era símbolo da presença de Deus, era coberto do quê? Era coberto por uma sombra durante o dia, por uma nuvem que cobria aquele tabernáculo durante o dia e que virava uma bola de fogo durante a noite, iluminando aquele espaço. Em outras palavras, o ventre de Maria é uma espécie de novo tabernáculo, onde a presença do próprio Deus está ali dentro, né? Coisa linda. Zacarias fala
o anjo fala de João Batista. Agora temos Maria aqui, cheia do Espírito Santo. Aí Maria recebe tudo isso com muita alegria, com muita devoção, e ela recebe a informação do anjo: olha, sua prima Isabel está grávida também. E ela vai até a casa de Isabel, leva 4 dias de viagem, chega lá. E diz o versículo 39, naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, à cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela chega lá e fala: Shalom, Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o que acontece? A criancinha, João Batista, que está ali no ventre de Isabel, olha que cena linda. João Batista com 6 meses de formação, um feto com 6 meses. Jesus está na barriga de Maria, ela não tem nem barriga ainda. Jesus ainda é uma semente ali na barriga de Maria, mas aquele feto de 6 meses, chamado João Batista, já sente a presença de Jesus? E o texto fala que ele dá um salto de alegria. A criancinha saltou no seu ventre. Olha, saltou por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Em outras palavras, João Batista já está cumprindo a sua missão de anunciar o Messias. O Messias chegou. E na história de Israel, havia uma expectativa: quando o Messias chegar, Israel pulará, saltará de alegria. Essa era a ideia messiânica. Israel um dia saltará de alegria. E está aqui, ó, o profeta João Batista, anunciando o próprio Cristo. E aí, o texto fala, veja que o anjo Gabriel não falou que Isabel seria cheia do Espírito Santo, ele falou só de João Batista. Mas você lembra que o Espírito Santo tem um caráter contagioso? O menino dá o salto ali no ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, e o texto fala que, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só. E o versículo 42 fala que Isabel exclamou com grande voz. Ou seja, ela passou a ser agora uma profetisa. Ela cheia do Espírito Santo, e ela fala o que para Maria? Maria, bendita és tu entre as mulheres. A mesma palavra do anjo Gabriel para Maria. A mesma palavra. Elas estavam na porta ainda, irmãos. Isabel não sabia de nada. E ela age aqui como uma profeta. E para encerrar, veja que ainda no capítulo 1, o pessoal começa a debater. Nasce João Batista, 3 meses depois. Qual vai ser o nome dessa criança? Isabel. João. Povo, não pode ser João, não tem ninguém chamado João na sua família. Zacarias, escreve aí o nome do menino. Ele escreve João. E aí, naquele momento, a boca dele é solta, ele passa a louvar o Senhor, e diz o versículo 67, olha o que diz: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Está vendo mais uma vez aqui? E aí, irmãos, ó, o tempo já acabou, mas rapidinho, só para não perder a raciocínio aqui. Aí Jesus nasce, 8 dias depois, Jesus é apresentado no templo, versículo 25. Havia em Jerusalém, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação, a salvação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Espírito Santo estava sobre ele. 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, versículo 27, foi ao templo. O homem era cheio do Espírito, recebia revelações do Espírito e era guiado pelo Espírito Santo. Esse era Simeão. E Simeão profetiza que Jesus seria o Messias, a salvação de Israel, a salvação do mundo inteiro. E ele fala essas palavras, José e Maria ficam maravilhados. E aí, irmãos, eu acho lindo o versículo 34, que diz que Simeão abençoa, abençoa a criança. E ele fala a Maria, só Maria, ele não fala agora o José, ele só se vira para Maria. Ele fala assim: Maria, esse menino aqui, versículo 34, esse menino, Maria, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Se você lembra bem do capítulo 1 de Lucas, logo após que ela visita Isabel, Maria canta. E a essência do cântico de Maria é:
Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Ela está ali profetizando, tá? Simeão, dias, né, meses depois, fala: Maria, é isso mesmo. Maria, esse menino vai ser posto para a queda e elevação de muitos Israel. Maria, Deus está confirmando o seu cântico. Onde o Espírito Santo age, ele vai confirmando os profetas, né? Um vai profetizando, o outro vai profetizando. Maria, esse menino, digo mais, ele vai ser um sinal de contradição. Um sinal que é contraditado. Em outras palavras, ele é mais para quem é menos, ele é menos para quem é mais. Esse menino é. E aí ele fala mais. Ele diz ainda no versículo 35, e Maria, uma espada transpassará a tua própria alma. 33 anos antes, Simeão está dizendo, esse menino será crucificado, e a sua alma será transpassada, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha que lindo, eu tenho certeza que Maria não entendeu nada, nada. Ela só entende o que ele falou, 33 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, que ela entende, porque ela ia guardando essas coisas no seu coração. E depois ainda aparece uma personagem chamada Ana, que é a profetisa. Mas só para encerrar, irmãos. Isabel, mulher velha, cheia do Espírito. João Batista, criança, homem, cheio do Espírito. Zacarias, homem, idoso, sacerdote, cheio do Espírito. Maria, jovem, mulher, cheia do Espírito. Simeão, velho, homem, cheio do Espírito. Ana, idosa, cheia do Espírito. Jesus está cercado por uma comunidade de profetas. Está vendo? Aquele sonho de Moisés, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Lucas nos mostra Jesus cercado por uma comunidade de profetas. Essa é a essência da teologia pentecostal. O protestantismo nos lembrou do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. E o pentecostalismo nos lembra do profetismo universal de todos os crentes. Todos os crentes podem se tornar profetas, arautos do Senhor, cheios do Espírito Santo, anunciando Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos.